Oi, gente. Hoje é terça-feira, são 16 de junho de 2015 e tô aguardando, tem alguns minutos para minha terapia. Para entrar na terapia, famosa terapia, né? E, bom, tô numa crise de ansiedade absurda, porque vou me mudar de casa. Aí imagina, né? Aquela trabalheira de pegar a caixa de papelão, a embalar tudo, a carregar peso, a selecionar o que vai e o que não vai, a preparar uma garage sale, a dar o que se pode dar para os amigos, o que se quer. Ai, nossa, uma loucura. Preocupação com as cachorras, né? Elas vão ter que ficar hospedadas, acho que um dia, pelo menos, num canil para não sofrer as intempéries, né, de uma mudança. E eu levá-las quando já estiver tudo pronto na casa nova, assim, tudo entregue, né? Aí elas vêm comigo, vão dormir improvisado onde der comigo. Nossa, esse processo de mudança é desgastante. Nossa, como é desgastante. Carregar peso, assim, a primeira coisa que me ocorre é isso. Eu não tenho mais idade para carregar peso. Minha coluna não permite mais. Já carreguei muito peso na minha vida. Já carreguei geladeira, máquina de lavar. Ai, nossa, chega. Preciso dar um stop nisso urgentemente. E que mais? E essa coisa, né? Esse processo, assim, deixar de ficar idealizando, planejando coisas, tendo mil ideias, né? Que lindo, e realizar, né? E fazer. Aí eu coloquei na lista de prioridades fazer a mudança, então, né? Porque aí eu vou fazer a mudança, na sequência eu vou vender o carro. E vou ver se eu retomo o transporte de bike, que até 2000, assim, eu só andava de bike na cidade, né? Não tinha carro e tal. E era maravilhoso. Para minha saúde, nossa, melhor coisa do mundo, né? Só que hoje em dia não dá para não ter carro também, né? Eu trabalho demais, às vezes tenho que me locomover por longas distâncias em pouco tempo. E fora assim, vou apresentar um evento, aí sair toda maquiada de bike, não dá, né? É isso. E então, na lista das prioridades, a coisa ainda está no pessoal, né? Mudar de casa, essas coisas assim. Aí o profissional ainda está ali esperando. Ai, vamos ver. Ai, que fofura. Engraçado, onde eu estaciono há uma cerca atrás e é o cemitério atrás, né? E aí agora acabei de ver passar uma famíliazinha de cachorros. A cachorra, deve ser a cachorra, claro, e os menorzinhos, os cachorrinhos atrás, assim. E eu fico enternecida. As famílias de animais, animaizinhos. É. Gente, aquela hora, meu horário acabou, a bateria acabou. E minha nossa, meu reino por um carregador veicular de bateria. Que coisa, como faz falta, né? Um negocinho desse tamanho faz muita falta. E eu esqueço, né? Eu esqueço de passar nos lugares para comprar ou de procurar, enfim. Bom, fui para terapia e nossa, gente, olha, é incrível, né? Eu faço há tanto tempo e às vezes tem umas tomadas de consciência que doem. Você finalmente relaciona uma coisa com a outra e descobre que algo que aconteceu há, sei lá, mais de 25 anos dói, dói. Eu fui muito precoce, né? Assim, eu e minha irmã mais nova, nós somos muito grandonas, assim. Então a gente se desenvolveu muito rápido, corpão, assim, por exemplo, com 12 anos tinha um corpão, parecia que tinha 15. Com 15 eu parecia que tinha 18, né? Mas aquela cabeça oca, né? Como eu falei em alguns vídeos anteriores, né? O tamanho não corresponde à maturidade. A maturidade, ela demora ainda. São umas crianças grandes. E
eu tive meu primeiro namorado, eu tinha menos de 15 anos, né? E a maneira como aconteceu foi muito bonitinha, assim. A gente morava numa vila militar, na segunda cidade que a gente morou em Mato Grosso do Sul. E eu não havia assim ninguém que me chamasse atenção, ou que eu estivesse, aquelas paixões platônicas. Minha amiga gosta do fulano, eu gosto do Beltrano, a cicrana gosta do. Sabe essas coisas, né? Que criança e pré-adolescente tem muito. Assim, fulaninha gosta de não sei quem. Não tinha isso, não. Tinha o que eu lembro, assim, que era muito forte, um rapaz que ele era considerado o mais bonito, né? De todo aquele. Falou a Vila Militar, mas é comparável a um bairro, né? De todo o lugar, assim. Era o mais bonito, nossa, e eles eram uma família descendente de italianos, e realmente, assim, era alto, sabe? Forte, aquela coisa, assim, todo meio aloirado, assim, o cabelo jogado. Era um frisson, mas ele não chamava a minha atenção, não. Assim, por exemplo, tinha uma colega, uma conhecida que gostava, era louca por ele, eu sabia e tudo, mas a minha atenção particularmente não chamava, não. Aí teve uma festinha de aniversário de alguém, não lembro mais quem. Fui pra festinha de aniversário e uma hora o irmão dele, mais novo que ele, que era o irmão do meio, era 2 irmãos e a caçula, uma menina. Então esse irmão do meio veio me convidar para dançar. Aquela época existia música lenta. Da metade da festa pro final era música lenta. Aí veio me convidar para dançar, né? E era muito curioso, gente, né? Porque aquelas convenções, assim, por exemplo, a gente não dançava com todos os meninos que vinham convidar para dançar música lenta, porque implicava uma certa aceitação, que ia além de aceitar dançar música, dançar com aquela pessoa naquela hora só, assim. Ou às vezes, dançava, mas a pessoa vinha convidar para dançar de novo, você não aceitava, aí já cortava, aí já não, né, o garoto não se aproximava de você e tal. E entre outras convenções. E o irmão veio me chamar para dançar, ele nunca havia chamado assim, a minha atenção, mas também não era alguém por quem, né, eu sentisse um horror assim. Eu fui dançar. Agora, a surpresa foi que, no meio da dança, ele sussurra no meu ouvido, né? Quer namorar comigo? Gente, eu levei um susto, porque eu realmente não estava esperando, assim, não era fim dele, nunca, ninguém tinha falado nada dele pra mim, e por aí vai, né? Então foi um susto muito grande. E a resposta clássica para esse tipo de situação, quando a gente não sabia o que fazer, mas estava em dúvida, enfim, ou ficava paralisado, como eu fiquei e tal, eu vou pensar. Aí eu respondi automaticamente, eu vou pensar. Mas aí eu soltei dele, assim, e fui pra casa, correndo. Mas, gente, literalmente, correndo. Eu fui correndo pra casa, pra ver o bicho do mato que eu era. Aí fiquei uma semana me escondendo. Eu não saía mais de casa, assim, pra jogar vôlei, pra brincar, pra andar de bicicleta, pra nada, assim. Aí eu ia pra escola, meio que me escondendo. Na escola, não saía da sala, na hora do recreio, não saía, ficava lá escondida dentro da sala, aquela coisa toda. Aí isso durou mais ou menos uma semana, até que, deixa eu ver... Zap. Mais ou menos uma semana, até que ele mandou o melhor amigo dele, um dos grandes amigos dele na época, irem lá em casa para saber a resposta. Aí chegou lá, conversou um pouco com minha mãe, sei que daqui a pouco minha mãe, Sheila, fulano quer falar com você. Quando eu vi, eu gelei, assim. Mas como um traço meu muito forte sempre foi a curiosidade, eu acho. E realmente ele não era assim, eu não tinha uma aversão por ele, né? Eu nunca tinha prestado atenção nele, era diferente. E aí eu sei que eu mandei avisar que eu aceitava. Ai, nossa senhora. Aí olha, pra vocês terem uma ideia, eu não lembro como é que foi o primeiro encontro, assim, depois desse aceito, né? Eu não lembro, deve ter sido aquela coisa, aquela dança né? A pessoa chega perto, você dá um passo para se afastar. Aquelas coisas. Mas eu sei que a gente começou a namorar. E namoramos, assim, coisa de um ano e meio, assim, né? E ele foi o meu primeiro amor, assim, meu primeiro grande amor,
Nossa, e a gente aprendeu o que que era namorar juntos, assim, e ficamos muito companheiros, né? Era muito próximo. Aquela coisa mesmo do primeiro namorado, né? O primeiro companheiro que você tem. Ele foi lá em casa pedir pro meu pai para namorar comigo, né? Frequentava a minha casa, aquela coisa toda. Aliás, até levei uma surra uma vez na frente dele. Mas esse é outro capítulo. E só que eu não sei, né? Essa coisa, os 2 filhos de militar, uma hora, aí a família dele se mudou para outra cidade. E, nossa, tinha uma certa comoção na vila, né? Assim, ai, coitado do fulano e da Sheila, ai, serem separados, assim. Mas ele pegava um ônibus, viajava e vinha me ver, sabe? Ficava na casa do amigo e vinha me ver ainda. Só que algum tempo depois, aí a minha família veio transferida para Brasília. Tá, eu vim pra Brasília, mas assim, apaixonada por ele, a gente namorando, e aí a gente se correspondia por carta, né? Então eram aquelas longas cartas, apaixonadas, aquela coisa e tal, não sei o quê. Mas chegou uma certa altura, meus pais começaram a ficar desconfiados daquele amor todo, tal, tal, tal. Minha mãe começou a ficar me pressionando, até que eu admiti que a gente tinha transado, né? Então, eu, por um lado, fui muito sortuda, assim, muito sortuda, porque a minha primeira experiência foi com o meu primeiro amor. E ele também, né? Então foi mágico, foi perfeito. Nossa, gente, depois disso, eu tive amigas que a primeira vez os relatos são horríveis, né? Assim, de coisas, de violências cometidas pelo amigo do pai sei lá, tudo, nossa, as coisas mais horrorosas, né? Poucos relatos assim de nossa, minha primeira vez foi linda, maravilhosa, foi perfeita e tal, né? Então nesse sentido eu sempre me julguei muito, muito, muito privilegiada, né? Foi meu primeiro grande amor. Só que vim pra cá e aí com essa coisa pros meus pais, nossa, foi um escândalo, né? Foi um escândalo. E eu fui proibida, né, de continuar a namorá-lo. Então, assim, nós fomos proibidos de continuar nos correspondendo, de nos ver, aquela coisa toda. Sofri como uma maluca, dói fisicamente. E eu descobri isso antes dos 15 anos de idade. Doía fisicamente a falta daquela pessoa que você ama. Mas depois de um tempo, eu não sei, acho que como uma espécie de defesa, eu matei, assim, eu apaguei, eu enterrei a pessoa, a ponto de, muitos anos depois, eu ir, né, visitar minha família, e às vezes minha mãe, a gente esteve em tal cidade, a família dele, não sei das quantas, e ficar contando coisas, novidades sobre ele e tal, e eu completamente indiferente, aí sim, eu com uma aversão, assim, não querendo saber, não querendo ouvir. Aí um dia ela até perguntou assim, você não tinha vontade de ver de novo? Eu não tenho. E não tinha mesmo, assim, pra mim tinha ficado no passado, acabou, morreu, é aquilo mesmo. Só que olha que curioso, gente. Aí hoje na terapia eu me dou conta, assim, essa experiência aconteceu e depois dela eu nunca mais amei ninguém. E fiquei anos e anos e anos e não sabia que não conseguia amar ninguém. Descobri na terapia que aquilo que eu achava que era amar, que eu amava, que eu era muito não sei o que, intensa, passional, na verdade eram variadas paixões, paixões, e eu não resistia ao fim das paixões. Então assim, começava a acabar a paixão, pronto, eu começava viciada em adrenalina, como eu já expliquei, aí começava aqueles outros processos, brigar, não sei o que, para manter a adrenalina lá no topo, e pro final, né, terminava de uma maneira estrondosa, coisa, mais adrenalina, aí aquele sofrimento dilacerante, mais adrenalina, até a próxima relação, até o próximo namoro, né, ou caso. E eu fiquei assim, então, já depois dos 30, eu tomei consciência de que eu não tinha amado mais ninguém e não ligava à primeira experiência, né? Não ligava ao meu primeiro amor.
Aí eu lembro de uma grande amiga, que a gente conversava muito, ela me conhecia assim pelo avesso, né? E aí um dia ela virou e falou assim: eu acredito no seguinte, todos nós vivemos a paixão assim e tal, e a paixão tem prazo para acabar. Em algum momento ela vai acabar. E quando ela está acabando, todos nós, consciente ou inconscientemente, tomamos uma decisão. A decisão é acabar tudo, jogar fora, ok? A paixão acabou, partir para outra e tal, e aí acaba mesmo, descarta aquela relação. Ou ficar. E quando você decide ficar, tipo, não, vale a pena, eu vou ficar, vale a pena investir, né? Vou ver no que vai dar. Aí sim você vive a transição para isso que a gente chama de amor, que é um outro sentimento mais profundo que é construído. Aí sim você se disponibiliza para construir o amor com o outro. Essa leitura, assim, né, me ecoou em mim, assim, eu me identifiquei com ela, assim, achei que fazia sentido. E fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando eu comecei o relacionamento com o meu, que viria a ser quinto marido, quarto marido, né, mas quinto casamento, eu já tinha isso na cabeça. Quando a gente veio a morar juntos mesmo, né? Mesmo que foi no início, foi no primeiro ano, a gente já foi morar junto, rápido, aquela coisa toda, eu já estava decidida a ficar. Antes mesmo, a paixão ainda estava no auge, ainda estava no ápice, mas ainda assim, eu, emocionalmente, racionalmente, eu estava decidida a ficar, a não descartar a relação assim, papum, né? E aí, dito e feito, assim, a paixão tem um momento, assim, que eu acho que eu fui me desapaixonando mesmo e tal, mas ainda assim permaneci e foi a relação na qual eu fiquei mais tempo, 3 anos, né? Assim, eu vinha a amá-lo, sabe? Apesar de ser um amor apaixonado, então eu o amava apaixonadamente. E tenho certeza de que ele também era recíproco, mas eram dois amores, né? Duas pessoas enfermas. Então era um amor doentio, né? Enfermo. Mas nós aguentamos o quanto conseguimos, né? E aí, a relação começou, eu tinha 35 anos de idade. 35 anos. Então, assim, vejam, hoje, no encontro com o terapeuta, foi a primeira vez que, conversando sobre uma série de coisas, essa minha dificuldade de me interessar por alguém, ou essa dificuldade de me encontrar também, enfim, né, esse vácuo, espécie de vácuo, né, existencial no qual eu tô, essa crise e tal, essas perguntas, mil perguntas e tal. A gente acabou vindo essa lembrança do primeiro namorado. Acho que eu vou deixar assim só para terminar a lembrança do primeiro namorado e desse primeiro relacionamento sério, dessa vivência, né, amorosa, e que foi profundamente sincera, importante, e que foi como que abortada, né? Foi interrompida de uma maneira violenta e que veio acontecer de novo, porque quando eu tive a minha filha, né, e aí me vi numa dada situação em que eu voltei para Brasília, mas não pude trazê-la e depois e também não conseguia buscá-la. Chegou assim, o primeiro ano, gente, era uma dor tão dilacerante, que não tem como descrever, assim, não tem, sabe, assim, não tem nem como eu aprofundar nisso. Eu pensei que eu ia enlouquecer mesmo. Mas chegou uma certa altura que eu gelei. Aí para mim eu matei também, assim. Então e era tão raro, sabe? Ai, virem trazê-la para eu ver. E eu também, por causa dessa dureza, falta de dinheiro, era tão difícil eu ir para lá vê-la. Então, não era assim, todas as férias, aquela regularidade, aquela facilidade. Não, pelo contrário, foi muito sofrido. Então, quando eu ia, eu acho que quando eu chegava perto dela,
a minha dificuldade era tamanha, assim, o choque era tão grande, era uma dificuldade tão grande de lidar com aquilo que eu a rechaçava. Assim, eu não conseguia. Eu não conseguia. Ah, tadinha, ela criança, ela queria colar em mim, né? Pular no meu colo, ficar pendurada no meu pescoço e tal. E eu não conseguia ser essa mãe canguru que eu deveria ser e que eu queria. Eu queria. Assim, eu lembro várias vezes, as poucas vezes, né, que ela veio, por exemplo, eu planejando, quando ela chegar e tal. E aí, mas quando eu me via diante dela, eu petrificava, petrificava e não conseguia corresponder, né? E aí durante muito tempo eu achei que era porque eu estava repetindo o modelo familiar, em que não havia, nunca houve demonstração de afeto. Esse afeto, essa demonstração física de afeto, né? Carinho, abraçar, beijar, né? Esse tipo de acolhimento. Mas hoje, pela primeira vez, para mim ficou assim. A minha primeira experiência de amor foi enterrada. E aí a segunda experiência de amor eu enterrei. Nossa, é por isso que eu faço terapia. As pessoas às vezes podem ter assim, mas Sheila, você não teria descoberto isso conversando com seu amigo no bar? Gente, como nunca, jamais conversando com meu amigo no bar. Pelo amor, esse amigo viraria o terapeuta, né? Eu teria que encontrar com ele milhões e milhões de vezes para ele conhecer a minha história a fundo, para chegar a determinados. E outra, a leitura psicanalítica que é feita depois, né? Então, assim, aí a partir de todo o referencial psicanalítico e de outros, né? O terapeuta é, fe- a- ajuda, né? Ampara uma série de avaliações que vêm a partir dessa compreensão e que, inclusive, não permite que a gente se perdoe, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está se defendendo, é claro que a gente sente culpa, porque a gente sabe que está magoando, né? Sabe que está magoando. É, é muito difícil se perdoar, né? Dificuldade, assim, de. Agora é engraçado, porque vejo como as coisas se ligam, né? Por exemplo, eu era muito rígida com tudo, com todos, né? Então eu julgava muito, eu era muito. Eu era implacável. Implacável, assim, de ver na rua alguma coisa que eu já criticava mentalmente ao, a todo o resto, né? O com que eu convivia, os trabalhos, as pessoas, as relações, eu era implacável. Dos últimos anos para cá, ou seja, dessa separação, depois da experiência trash que eu tive do último relacionamento e que saí, né, acho que talvez tão ferida e destruída que aí sim consegui me reconstruir, né? Então, nesses anos de reconstrução, que já somam 4 anos e meio aí sozinha, voltada para isso, uma das primeiras mudanças que aconteceram, e que eu me dei conta, uma certa altura, foi que eu parei de julgar. Eu parei de. Assim, hoje eu vejo uma coisa na rua e às vezes dá aquele resquíciozinho assim, aí eu, nossa, gente, se fosse outra época eu ia estar julgando. Assim. Mas hoje, aí eu nem presto nem atenção, assim, sabe? Assim, eu nem. Aí o pensamento segue outro. Segue na direção que estava antes, assim, sabe? Eu não paro para fazer um julgamento daquela roupa, ou daquela postura, ou daquele evento, ou daquela, sei lá, sabe, do que quer que seja. E só depois que isso começou a se consolidar, que tem vindo, né, nos meus processos, a possibilidade ou essa menção a me perdoar, a não me julgar tão severamente, né? Então, não é fácil, não é assim, tipo, eu entendi isso hoje na terapia, pronto, tá resolvido. Não, pelo contrário. Pelo contrário também não, né? Tá mais complicado. Não, tá mais perto de ser digerido, né? De ser elaborado, de ser, né? Nem sei que termo usar, assim, porque, mas vejam que
pela é engraçado, porque eu sempre me achei tão passional, tão intensa, tão aberta às experiências, tão isso e tão aquilo, incapaz de amar, incapaz de amar. E foi meu primeiro terapeuta, não, o segundo, né? Porque o primeiro terapeuta foi o da somaterapia. Aí foi o meu outro terapeuta que foi o primeiro que falou isso assim, mas você não sabe amar. Você não, você já amou alguém, você não sabe amar, você se apaixona, é diferente. Isso, gente, há mais de, deixa eu ver, isso há mais de 20 anos. Agora, então, daí a. Porque na época também eu levei um susto, mas você demora para compreender, para aprender, apreender totalmente. Então eu fiquei muitos anos ainda vivendo as relações sem saber amar mesmo. Até porque não me amava também, né? Então, como não me amava. Eu lembro de uma carta, gente, que eu escrevi para o primeiro terapeuta. Nossa, essa carta, eu vou ver se eu encontro. Ela está em algum diário meu. E eu vou ler essa carta. E é incrível, assim, que eu lembro de um trecho que era uma coisa mais ou menos assim. Você repete para mim que eu devo me amar, que eu devo me amar. Mas como assim? Como eu vou me amar? Assim, eu vou tenho tão poucos elementos. Uma outra pessoa, a gente descobre, a gente investiga, a gente chega a compreender do que ela gosta, como ela é e tal. Agora, no meu caso, vou perguntar isso para quem? Olha que loucura! Eu tinha 17 anos de idade, né? Por isso que a lógica era lógico para mim. Eu não consegui entender como é que eu ia construir esse amor próprio. Nossa, e bom, aí daí até os 35, quando depois de 1 milhão de outras referências e tal, e conversas e muita terapia e outras relações, eu chego a um momento em que eu não posso jogar tudo pro alto. Uma coisa que depende da minha escolha, né? Há um fator aí que é a minha escolha. Aí finalmente, aí eu escolho ficar, né? E para chegar hoje, 2015, e eu lembrar que o meu primeiro amor foi perfeito, foi lindo, foi perfeito. Teria acabado, talvez ele tivesse acabado, mas era aquele amor assim, que nem de filme, que você namora o colegial inteiro, aí entra na faculdade. Aí tudo bem, poderia ter aparecido outra pessoa para ele, outra pessoa para mim. A gente poderia ter acabado de uma outra maneira, uma maneira mais natural, entre aspas, assim. Mas não assim. A família, a primeira família dele viaja para, aí depois a minha família viaja para mais longe ainda. Aí pronto, descobrem que a gente tinha transado e aí proíbem a gente de manter contato. E aí uma coisa, né? Eu lembro que minha mãe me contou, depois ela disse que não lembrava disso, que não lembra disso, mas que eles estiveram, assim que voltaram para Mato Grosso do Sul, foram lá na capital e visitaram a família, né, deles e tal. Aquelas visitas sociais, visita um monte de gente e tal. E que ele tinha uma fragilidade no coração. Aí o meu terapeuta hoje falou assim, talvez ele tenha desenvolvido mesmo uma fragilidade no coração, a física, até por causa dessa experiência, né? De repente foi muito pesado para ele também. E aí eu lembrei, eu falei, mas eu também tenho uma fraqueza no coração. Já tive, não à toa, eu aqui em Brasília, na escola, aquela época que você experimenta um monte de drogas e não sei o quê. E eu desmaiei, bati a cabeça cheirando loló. Eu tenho cicatriz na testa de ter caído no chão de cara, cheirando loló. Eu tive o princípio de overdose, né? E o coração. Eu tive por causa do princípio de overdose, né? Tive um princípio de infarto. Uma série de sintomas, coisas, ataques e tal, porque eu tenho uma fraqueza